a Deus. Tome assento, fique à vontade. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada coração, seja multiplicada sobre cada um. Amém, irmãos? Glória a Deus. Domingão, chegando as férias, todo mundo ansioso já para pegar férias. Alguns já pegaram, o pessoal quer viajar. Está trabalhando também? Outros estão trabalhando. Deus, por mais um domingo estamos aqui. Mais um domingo nós podemos estar como igreja unida, celebrando o nome do nosso Senhor, podendo exaltar a Ele. Irmãos, aconteceu tanta coisa durante essa semana com todos. É verdade. Que nós estivéssemos aqui com vida. Amém. Isso já é motivo de nós celebrarmos quantos e quantos não chegaram até o dia Verdade. de hoje. Muitas vezes a gente não tem essa gratidão por essas coisas simples da vida. Mesmo. E é um privilégio para nós podermos estar aqui. Verdade. É um privilégio para nós podermos nos reunir, entoar cânticos, ouvir a palavra, celebrar, unidos no nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém. Irmãos, quero convidar vocês a abrirem 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Glórias a Deus. Diz assim: sendo assim, permanecem até o momento essas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor deles, de Deus, é o maior. Na minha versão aqui está um pouquinho diferente assim. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nós queremos te engrandecer, te bendizer, te exaltar por tudo que tu és, Senhor. Render graças pelo teu cuidado, Pai. Obrigada, Pai. Render graças porque o Senhor diz: filho, eu estou contigo. Amém. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Amém. Louvado seja o teu nome por isso, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara em momento algum, Pai. Amém. Por mais que nós venhamos a nos sentir só, o Senhor está conosco. Por mais que nós achamos que ninguém se importa, que ninguém está ao nosso lado, o Senhor está. Amém. E eu rendo graças a Ti por isso, Pai, por este cuidado, por este amor. Eu clamo a Ti para que o Senhor fale através da Tua palavra com cada um de nós, Pai. A Tua palavra ela é poderosa para transformar e para mudar, Senhor. Amém. E que a Tua palavra fale no particular, no íntimo com cada um, Senhor. Que não seja necessário eu abrir da minha boca, mas que o Senhor no particular fale no íntimo de cada um. Que o Senhor ministre no particular, que o Senhor revele, que o Senhor se revele a cada um, ministrando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pelo poder do Teu santo nome, que seja o Teu Espírito ministrando ao íntimo de cada um. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos um versículo que diz que permanece, certo? Assim permanecem agora. Se está falando de permanecer, quer dizer que está mudando uma etapa, está passando por um outro tempo. Há uma transição, há uma nova estação. Começa-se um novo tempo. Permanece. Tudo que permanece é porque algo está mudando. Só permanece essas três coisas, o resto ficou para trás. O tempo de Coríntios ali, essa carta, Paulo ele no começo, ele começa exortando aquele povo. O povo começa a ter divisões, dissensões. Um diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo. Paulo vai dizer: pare com essa bobice. Todos nós somos de Cristo. Amém. Pare de querer ser de um ou de ser de outro. Vocês ainda precisam, ele escrevendo, isso ele escrevendo a carta, ele fala: eu queria trazer para vocês algo mais sólido, mas eu não consigo porque vocês não estão preparados. Eu tenho que trazer leitinho ainda porque vocês não estão preparados. A igreja de Coríntios, o povo de Coríntios, era um povo que eles eram para ser talvez mestres, conhecedores, porém ainda tinham que viver de leitinho porque não amadureciam. Essa carta inteira ela está falando sobre imaturidade que aquele povo tinha. Verdade. Eles eram muito imaturos. Eles ainda queriam mesclar tradição, antiga aliança com nova aliança, trazendo misturas. E Paulo disse: ei, o que permanece só é a fé, a esperança e o amor. Verdade. O maior deles é o amor. O resto tudo vocês deixam para trás, abandonem. Isso é um tempo de transição, um tempo de mudança.
Na nossa vida nós vivemos um tempo de transição, de mudança, vira e mexe acontece. O grande problema é como que nós encaramos e como nós lidamos com isso. Nós vamos usar essa noite o exemplo de João Batista, o homem que foi enviado por Deus para preparar o caminho para o nosso Salvador. João Batista, todo mundo sabe da história, ele foi pela prima de Maria, foi gerado para que ele viesse preparar o caminho. Ele veio anunciar a chegada do reino. Ele veio anunciar a chegada do Cristo. Ele veio anunciar a chegada do Messias. E ele estava ministrando e batizando, ministrando e batizando, provando para o pessoal que haveria necessidade do arrependimento, demonstrando que precisava do arrependimento. E um belo dia, Jesus vem vindo, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda a revelação que João Batista Deus teve. Ele olhou e viu o Cristo vindo. Ele olhou e viu o Filho de Deus vindo na direção dele. Privilégio, hein? Meu Deus. Coisa linda. E ele viu aquilo acontecendo diante dos olhos dele. Aquilo para qual ele foi chamado, de estar preparando o caminho para que chegasse o Messias, para que chegasse o Cristo, estava cumprido, porque chegou aquele momento, chegou o Messias, chegou o Cristo, chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele concluiu aquilo que ele tinha que fazer. Ele anunciou o arrependimento até que chegasse aquele tempo. E ali começaria um novo tempo, onde seria manifestado de forma visível cada vez maior o reino de Deus através de Jesus. Onde através de Jesus começava a ser manifesto cada vez mais as particularidades que há no caráter de Deus, a própria vida de Deus sendo manifesta por meio de Jesus. E aí aconteceu que Jesus foi e começou o seu trajeto. Porém, aí vem um grande porém. João Batista continuou a exercer o seu chamado. João Batista continuou a anunciar arrependimento, a preparar o caminho. Deus disse para ele: prepara o caminho. Só prepara. Vai preparando, porque há de vir Jesus. Mas quando João viu Jesus, ele ainda continuou fazendo as mesmas coisas. Talvez ele continuou fazendo o cultinho dele, ele continuou fazendo a reunião dele: vem cá meus discípulos, agora nós vamos fazer o nosso culto aqui do nosso jeito. Ele continuou preparando: agora vamos fazer aqui nosso momento de louvor, agora nós aqui vamos nos unir. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. E aí foi onde João, talvez, não que ele se perdeu como homem de Deus, mas ele se perdeu no seu proceder de continuar caminhando para aquilo que Deus queria. E Jesus anunciando, e foi até que um certo tempo começaram a falar: ó, Jesus está lá fazendo isso, Jesus está lá ainda, está ministrando lá, ó, Jesus está falando do arrependimento. E João disse, João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos, é necessário que ele cresça e eu diminua, mas ainda eu quero continuar fazendo o meu chamado. Eu fui chamado para isso, eu tenho que fazer isso. Olha a revelação que João ia tendo. João ia enxergando quem era o Cristo, ele ia compreendendo quem era o verdadeiro Cristo, ele viu quem era Jesus, o enviado de Deus, porém ele queria continuar com a sua vida. Irmãos, Jesus disse que ele é o caminho. Ele é o caminho. Jesus chegou. Se ele é o caminho, João deveria ter parado tudo. Opa, agora chega. Chega de anunciar, eu vou seguir o caminho. Eu não vou querer eu ficar criando um caminho, eu vou seguir ao caminho que é Cristo. Irmão, será que nós estamos criando caminhos? Analise a sua vida. Não analise do irmão, analise a sua vida. Você está criando caminho ou você está seguindo um caminho? Eu analiso a minha vida, se eu estou criando um caminho ou se eu estou vivendo o caminho.
Jesus não nos chama para criar alternativas, caminhos paralelos. Ele nos chama para seguir um caminho. E esse caminho tem um nome. Esse caminho tem um nome. É verdade. Jesus Cristo. É o Cristo ressurreto. É esse caminho que nós temos que seguir. Sabe o que aconteceu com João Batista? Ele perdeu a sua cabeça literalmente. Quando nós seguimos o nosso caminho, nós vamos perder a nossa cabeça. Verdade. João continuou sendo usado, Batista continuou sendo usado? Sim, ele continuou sendo usado. Assim como a carta de Coríntios está falando, esse capítulo 13 aqui todo mundo conhece, que fala dos dons. A partir do 12 ele vai falando dos dons, do amor. Irmão, sabe o que Paulo está querendo dizer? Não adianta você profetizar. Não adianta você falar línguas estranhas. Não adianta você ter dons de maravilhas. Não adianta nada disso se te falta o amor. Verdade. Não adianta de nada. Não adianta de nada você viver o seu caminho se você não vive o caminho. Não adianta de nada nós criarmos estratégias com a nossa força, porque tudo aquilo que nós criamos, nós vamos ter que sustentar. É como aquelas pessoas falavam que um é de Paulo, outro de Apolo. Quem é de Paulo, Paulo teria que sustentar. Quem é de Apolo, Apolo teria que sustentar. Só que Paulo muito sabe de ser, ninguém é meu não. Todo mundo é de Cristo. Não pegue ninguém para você, leve para Cristo. Não faça você ser alguém, faça Cristo ser tudo. Verdade. E Ele vai ser em você tudo o que Ele quer ser. Jesus. Ele vai demonstrar e vai manifestar a vida dele em você. Amém. Para demonstrar quem é Cristo de verdade. Que é o caminho. E João Batista foi preso. Isso. E João Batista lá preso, ele disse: discípulo meu, vai lá e pergunta se realmente ele é o Cristo. Meu Deus. Meu Pai. Ele viu vindo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enxergou, Se morre. perdeu. De repente, importa que ele cresça ou diminua. Meu Deus, que maravilha. Aí chega num momento difícil. Será que ele é o Cristo? Pergunta lá. Vai lá perguntar se ele é Cristo. E o discípulo foi até Jesus e disse: eu não vou nem te responder essa. Só diz que milagres acontecem, que pessoas são curadas, que pessoas são libertas. Só fale isso, eu não vou dizer se eu sou Cristo ou não sou. Quando chega um momento ruim na nossa vida, quando as coisas não acontecem como a gente queria, quando as coisas começam a andar diferente daquilo que nós imaginamos, quando a nossa vida financeira não cresce mais, quando a nossa vida na saúde não cresce mais, quando o nosso casamento tem uma barreira, quando os filhos têm algum problema, quando no trabalho a coisa não flui como a gente quer, a gente tende a ser assim como João Batista, de dizer: será que ele é o Cristo mesmo? Irmãos, quantas e quantas experiências você já viveu? Meu Deus. Lembre na sua mente, puxa aí experiências que você viveu com Deus. Quantas e quantas coisas que você já viu Ele manifestando e Ele fazendo. Quantas e quantas coisas que nós já vimos Deus operando. E ainda assim, em alguns momentos, nós, será? Será? Aí você diz: não, mas eu não pergunto, eu não duvido. Mas a gente duvida com as nossas atitudes. Isso. Quando a gente deixa de crer no que Ele manda, a gente não está acreditando, a gente está duvidando. Nós estamos duvidando. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem para os jovens. Irmão, se Jesus viesse aqui, personificou, está aqui o corpo dele, ele olha para você e diz para você largar alguma coisa, você largaria? Se ele viesse aqui e disse para você: larga esse pecado, para de fazer isso, você pararia? Os jovens nunca tiveram medo de falar que sim, não. Sabe por quê? Porque nós gostamos do pecado. Jesus está dizendo: larga, ei, eu sou o caminho. Para de querer fazer a tua vidinha do teu jeito. Para de viver de qualquer forma. Se aprofunda na vida de Deus. Viva a Deus, manifeste Deus. Amém, glória a Deus. Não viva de qualquer forma. Não viva batendo de um lado para o outro. Não viva como sendo levado pelo vento. Isso. Mas firma os teus dois pés na rocha chamada Jesus Cristo. Meu Deus. E viva o caminho que é Ele. Aleluia.
Olhe para Ele e foque nele. Não Verdade. seja como João Batista, que procurou seus caminhos. Viva o caminho. Amém. Viva Cristo. Viva Cristo. E João Batista foi degolado. Perdeu a cabeça. E de repente é relatado que ele foi o maior homem nascido de mulher. Irmãos, o maior homem nascido de mulher, você imagina a honra que é isso? O maior homem nascido de mulher, sabe o que ele estava falando? Que ele é maior que Moisés. Estava falando que ele é maior do que Davi, que ele é maior do que Abraão, porque ele é o maior homem nascido de mulher. Mas ao mesmo tempo continua falando, mas ele sendo o maior homem nascido de mulher, ele ainda é menor do que o menor nascido no Espírito. Meu Deus. É o menor no reino dos céus. Irmão, se você já nasceu de novo, você já é maior do que João Batista. Porque nós já pertencemos a uma outra natureza, a do reino dos céus. Nós somos gerados pelo Espírito Santo para uma nova natureza, onde Cristo agora governa o nosso ser e nós começamos a viver uma vida no caminho. No caminho. Mas João a gente não pode apontar, porque se ele é o maior homem, com certeza ele vai ter o privilégio da eternidade. Não julgado pelo novo nascimento, mas pela fé em Deus. Com certeza ele vai ter esse privilégio. Mas hoje nós temos um outro privilégio. Aquilo que eles queriam, os antepassados, eles pediam para que acontecesse. Chega esse tempo, a gente quer viver isso. Não, não é para vocês. Moisés queria viver o que a gente vive, irmãos. Ele queria ter a vida do próprio Deus dentro de nós. Irmãos, eu estava ali agora no louvor, sentado no meu cantinho, na minha cadeira cativa, e eu comecei a orar para o Senhor. Senhor, me ajuda, Pai, preciso de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. E imediatamente veio: Filho, eu estou contigo. É isso aí. Filho, eu estou contigo. Irmãos, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? A gente tem medo, a gente tem dificuldade de alguma coisa, a gente acha, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele dizer, ei, calma, eu estou contigo. Descansa. Muitas vezes a gente espera, como o pastor Renato estava ministrando, uma nuvem, alguma coisa acontecer. Irmãos, está aqui dentro. Nós esperamos algo externo acontecer para que a gente veja que a presença, é algo interno. Cristo, a vida dele manifesta em nós. Amém. É a vida de Cristo em nós, é a natureza dele sendo manifesta em nós. A natureza dele nos transformando para que nós sejamos idênticos a ele. Nós somos participantes do reino, porque esse reino é um reino espiritual. Não é de um governo carnal, é do Espírito, e nós nascemos do Espírito, porque nós somos gerados pelo próprio Pai, nós somos gerados pelo Espírito Santo. Nós temos que parar de criar caminhos e viver o caminho. E aquele povo de Coríntios viver aquelas dissensões, cada um com pensamento, cada um com entendimento, um querendo uma coisa, outro querendo outra coisa. Um querendo dizer para outro como tinha que ser. Aí Paulo diz, calma, transição, é um momento de mudança agora. É um momento de mudança. Agora fica a fé. Irmãos, a fé. A fé é algo que a gente entende que é o crer para receber. Não é isso não, irmãos. Nós somos ensinados que a fé é eu crer que eu vou receber. A fé é eu crer nele ao ponto de eu já dar antes mesmo de receber qualquer coisa. Verdade. Você olha o pai da fé, você olha as pessoas ali que estão em Hebreus 11, acho que é que fala sobre os pais da fé. Olha lá, lê o que está falando sobre cada um. Não está falando que eles foram, de repente Deus veio e derramou sobre a vida deles e eles começaram a dar. Não, todos eles deram antes. Todos eles eram antes de acontecer alguma coisa.
Eles se deram da sua vida, deram daquilo que eles tinham. A fé é doar. A fé não é essa caixa vai ficar branquinha e ficou branca. A fé é eu crer no Senhor ao ponto de que eu dou tudo que há em mim. Tudo que há em mim sem reservas. Não é aquele quartinho fechado que ele não pode entrar, mas ele está escancarado para que ele faça o que ele quiser, para que ele adentre e faça morada por completo. Mude tudo de lugar, como nós cantamos várias vezes. Que faça uma limpeza geral para que nós sejamos totalmente transformados. Ficam a fé, a esperança. Esperança na vida eterna. Amém. Esperança. É esperar com perseverança. É você esperar o tempo oportuno, o tempo de Deus se concluir, mas perseverando na fé. Amém. Perseverando em se doar, perseverando em viver Cristo, perseverando no caminho. Não deixando se levar por vento de doutrina, mas permanecendo na fé e na palavra em Cristo Jesus. Na vida nele, deixando a vida dele fluir, a vida dele manifestar. A fé, a esperança e o amor. Esse, porém, é o maior. Irmãos, o amor tem nome. Sabe por que o amor é maior? Porque o amor tem nome. O amor é maior porque ele tem um nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amor A incondicional. maior expressão de amor da humanidade foi quando Deus deu seu próprio Filho. Quando Ele entregou o seu próprio Filho por cada um de nós que está aqui dentro, e muitos que estão ali fora, e pessoas que estão se drogando, se prostituindo. Isso Ele aí. entregou pela humanidade o seu Filho. Ele entregou por todos o seu Filho. Verdade. Está aqui o meu amor. Ele entregou o amor. Por isso que o amor é o maior, porque o amor é o próprio Cristo. E nós só podemos ter amor verdadeiro quando nós temos Cristo. Porque esse amor é o amor ágape, é um amor que se sacrifica, é um amor que se doa. Não é esse amor que nós temos pela esposa, ou pelos filhos, ou por amizade. É um amor de Deus, é um amor diferente, que para o nosso intelecto é difícil, mas o nosso espírito pode ser vivenciado. Glória a Deus. Na nossa carne nós não conseguimos entender, mas o nosso espírito já habita através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dotado de amor ágape. Amém. E o maior é o amor. O maior de tudo é o amor. Irmãos, divisão entre irmãos, picuinha, discórdia, diz que me diz, misericórdia. Amém. Misericórdia, Coisa triste. com todo respeito, é falta de amor. Nós podemos não concordar em várias coisas como acontece, a gente não concorda. Porém, nós temos que viver o amor. Amém. Colossenses 3,14. Isso aí. Colossenses 3,14. Verdadeiro amor. Diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meu Deus. Irmãos, prestem muita atenção. Acima de tudo, porém, acima de tudo, mais do que você querer conhecer o que está escrito aqui dentro, mais do que você gastar hora de orações, mais do que você ter tempos e tempos de jejum, mais do que você fazer a rodinha de amigos para compartilhar algo, revistam-se do amor. Todas essas coisas você faça também, só que revista-se do amor. Sem amor não adianta. Verdade. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, elo perfeito Meu Deus. une e não se rompe. Une e não se rompe. Revistam-se desse amor. Por mais que tenham diferenças, deixem a diferença de lado, vive o amor. Amém. Se nós não vivemos o amor, nós estamos vivendo o engano. Verdade, meu Aí nós Deus. sabemos que nós somos religiosos. Religiosos. E infelizmente a maioria de nós vive como religiosos.
Infelizmente, misericórdia de nós, Senhor, mas é uma verdade. Tristeza. Porque nós seguimos uma religião chamada evangélicos. Misericórdia, nós temos que ser filhos. Ninguém foi chamado para ser evangélico, mas para ser filho. Por acaso você viu algum momento Jesus dizendo, eu sou evangélico? Paulo dizendo isso, ninguém falou, eles falaram, nós somos filhos. 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 Abba, Pai. Agora, quando Deus ministrou naquele lugar e disse filho, Ele não disse para mim assim, evangélico, eu estou contigo. Ele disse filho. Filho, nós somos filhos. Deixemos de carregar uma religião para carregar e manifestar na vida de Deus. Amém. Manifestar como filho, porque só filho pode carregar a genética do seu pai. Isso. Só filho pode portar a natureza do seu pai. Evangélico não pode, mas filho pode. Amém. Filho, ele porta o DNA do seu pai. Nós só vamos manifestar a vida de Deus quando nós entendemos que nós somos filhos e não vivemos mais uma religião, mas nós vivemos uma vida. Uma vida de Deus. Não mais um encontro de domingo, de quarta-feira, mas uma vida. Meu Deus. Não mais uma vida de capa, que nós nos escondemos atrás de quem nós somos verdadeiramente. Não mais uma vida onde nós ficamos escondendo a nossa face, aqui dentro daquele sorrisinho, e por trás nós somos maus. É uma vida, Deus está pedindo para nós e está nos dando uma vida, irmãos. Amém. É uma vida. Sabe o que ele compartilhou? Vida. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, quando a gente entra nesse caminho, ele não dá apenas um caminho, ele está dando a verdade e a vida para nós. Verdade. Ele está fazendo com que nós participemos de sua vida, de sua natureza. Mas muitos de nós ainda preferem viver de qualquer forma sem viver uma vida. Irmão, se você estiver querendo apenas salvação, é mais tranquilo. A salvação não é muito difícil de conquistar. Reconheça o Senhor. Viva uma vida correta. Mas se você quiser provar do reino já, você precisa viver uma vida. Não se contente em viver apenas para ser salvo. Não se contente em trabalhar o mês inteiro para chegar no final do mês e receber o seu salário. Desfrute de tudo que a vida te dá. Que nós não sejamos como aqueles funcionários, aqueles colaboradores que trabalham para no final do mês receber um sacolão. Que aí o patrão põe uma regrinha assim, se não faltar, tu vai receber um incremento no teu salário de R$100. Aí eu não posso faltar, não posso chegar atrasado, vai lá e faz. Irmãos, nós temos uma vida para viver, não vivamos por uma recompensa, vivamos por uma natureza. Não vivamos por algo palpável, mas vivemos pelo que nossos olhos não veem, que é uma vida de Deus sendo manifestada através de nós. Verdade. Isso é algo muito profundo. Cristo quer nos tirar do raso, parar de viver com a vinha no tornozelo. Vamos mergulhar no Senhor. Aleluia. Mergulhar nesse caminho, mergulhar na vida de Cristo. Chega de ficar brincando com medo das ondas que estão vindo. Irmãos, quanto mais você sobe numa escada, mais você consegue enxergar. Quanto mais alto você vai subindo naquela escada, mais você consegue ter uma visão. E Deus vai nos dando isso gradativamente para que nós venhamos a subir e conhecer cada vez mais. Mas muitos se contentam com o primeiro degrau. Subiu no primeiro degrau e ficou ali. Eu não estou com equilíbrio ainda. E ficam olhando. Aquilo ali está bom. Irmãos, tem muito mais degrau para a gente subir. Esse caminho ele não para. É isso aí. Esse caminho ele está em movimento o tempo todo. A vida de Deus, a vida de Cristo está em movimento. Ela não para. Cristo ainda se move. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Amém. Glória a Deus. Ele está vivo e vive eternamente. E a vida dele vem para que nós vivamos eternamente com Ele. Para que não mais vivamos de qualquer forma, mas vivamos a vida de Deus.
que a gente venha viver isso, só tem uma forma. Em João 15 ele diz assim: eu sou a Sua videira verdadeira. videira verdadeira. Irmão, se nós não formos enxertados na videira, nós não estamos vivendo a vida de Deus. É mesmo. Porque quando você é enxertado em algo, você começa a fazer parte daquilo. Quando você é enxertado na videira, quando você é um ramo que você é acrescido na videira, você começa a se alimentar da seiva que vem dessa videira, de todos os nutrientes que vem dessa videira. Irmãos, é a vida de Deus fluindo ali dentro dessa videira. Você sabe se você hoje tem vivido a vida de Deus? Você entende que você vive a vida de Deus? Se você acha que não tem vivido, para tudo agora e começa a entender Cristo que você vai viver. Pare de se preocupar com o seu amanhã e se preocupe apenas em viver Cristo. Amém. Em conhecê-lo, porque Ele se revela a cada um que tem buscado a Ele. Ele tem se revelado para todo aquele que tem aberto o seu coração e tem permitido que Ele faça mais e mais. Cristo a gente conhece por obediência. Quanto mais a gente vai obedecendo, mais Ele se revela. É por revelação que Cristo é conhecido. Aquele povo não entendeu quem era Cristo porque eles não tinham a revelação, tanto que Jesus falava o tempo todo por parábolas, para que o povo não entendesse realmente. Mas aquele que tem a revelação entende quem é Cristo. Ele é o amor. Amém. Ele é o amor. Queria convidar você a abrir em Filipenses 3. a 16. Filipenses 3, de 13 a 16. Irmãos, esse tempo de mudança, de transição que João Batista viveu e não entendeu, nós vivemos muitas vezes na nossa vida transições, momentos que nós não estamos entendendo. Se a gente for analisar os personagens bíblicos, olha o que aconteceu com Moisés. Aquele homem sendo criado como filho na casa de Faraó, de repente sai de lá para se esconder, para salvar o povo do Egito. Olha o tanto de transição que ele viveu. Olha o tanto de transição que esse homem viveu. Mas a transição é fácil? Não é fácil, irmãos. Ver José até se tornar governador de tudo que ele teve que passar. Verdade. Ver Davi perseguido. Todo homem que vive a transição do tempo de Deus para viver aquilo que Deus tem chamado, para viver aonde o Senhor quer que você esteja. Nós vamos passar por momentos difíceis. Meu Deus. Mas entenda que esse tempo você vence com fé, esperança e amor. Amém. Fé, esperança e amor. Amor. Filipenses 3, de 13 a 16. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, ele está dizendo ali: avance para o alvo. Avance. Se tem divisões, se tem discórdia, se tem algum momento que não se entende, não parem de avançar. Não parem de olhar para Cristo. Não parem de olhar para Cristo. Sabe o que é o nosso grande problema? Aqui, ó. Nosso grande problema e o grande campo de batalha que nós temos é a nossa mente. Verdade. Porque muitos entendem a transição, a mudança, mas a mente ainda fica lá atrás. Quantas pessoas que foram abusadas, que foram caluniadas, que foram ofendidas grandemente, e a vida continua.
porém não consegue avançar porque a mente ainda está lá atrás. A mente ainda está lá atrás. Quantas e quantas pessoas que estão ainda aprisionadas ao que aconteceu lá atrás. Esse lá atrás pode ser ontem. Esse lá atrás pode ser o que aconteceu ontem com você. A falta de perdão é por algo que aconteceu lá atrás. Irmãos, tem pessoas vivendo com falta de perdão. Quem não perdoa, por acaso tem amor? Não. A Bíblia diz em 1 João, se eu não me engano, que como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? É isso aí. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não estou vendo, se as pessoas que eu vejo, eu não amo? Irmãos, entendendo que o amor se chama Cristo, e o que nós mais podemos desejar para as outras pessoas é que elas vivam Cristo. É o maior amor que nós podemos ter. O maior amor é a gente fazer com que as pessoas vivam Cristo. Entender as pessoas vivendo Cristo. Cristo é o amor. Amém. Nós precisamos, irmãos, avançar em Cristo. É um tempo de transição, agora vai começar 2020. Todo mundo já pensando, fazendo planos. 2020 tudo vai ser diferente. Ei. 2020 as coisas vão acontecer. Se tiver fé, esperança e amor, você vai continuar a avançar. E vão ter muitas transições, mas você vai continuar a avançar. Mas se faltar os três, você talvez estará parado, recuando. Porque em Cristo, a gente não consegue ficar parado. Ou a gente avança ou a gente recua. Não tem como ficar parado. É tempo de avançar. Tempo de avançar não como ministério restaurar, mas como vida de Deus em nós. Como vida de Deus. Não avançar como uma instituição que cresce, mas sim com a vida de Deus, o reino de Deus sendo manifesto e crescendo. O reino de Deus fluindo e o reino de Deus a cada dia mais aparecendo. O reino de Deus fazendo com que todos sejamos participantes. Não mais uma vida como um homem qualquer miserável, mas uma vida participante no Espírito, uma vida de reino, uma vida de comunhão. Quando fala em sermos enxertados, está falando todos enxertados no mesmo. É uma comunhão no mesmo. Não é uma comunhão por laços de amizade, mas é uma comunhão no Espírito, no nosso Cristo. É uma comunhão que nos alinha com o nosso Cristo. Sabe quando nós vamos ter essa comunhão? Sabe quando nós vamos chegar ao ponto de ser essa comunhão no amor de Deus? Só vamos conseguir o dia que Ele estiver governando sobre nós. Quem já está, Cristo já está governando, sabe que você já está vivendo a comunhão com o povo. Para quem ainda Cristo não está governando, talvez você ainda está batendo na parede, lutando ainda. Não tem pessoas que você chega perto e você sente um prazer, você nem conhece, às vezes direito, você já começa a compartilhar. Tem pessoas que você vê cada ano, 6 meses, sei lá, e quando você chega perto já começa a fluir ali um papo de Cristo, que é uma comunhão no Espírito. Não é uma comunhão por laços afetivos, mas uma comunhão no Espírito. E que nós venhamos todos ter essa comunhão. Que não seja uma comunhão para uns ou outros, mas que todos nós venhamos ter essa vida no Espírito. E nós tenhamos essa vida fluindo, essa vida manifesta, a vida de Deus fluindo. Que nós vivamos sim essa transição de um novo tempo em Cristo, adentrando cada vez mais as regiões celestiais, participando cada vez mais da vida de Deus. Uma vida real, uma vida que nos impulsiona cada vez mais a manifestar a vida de Deus. Uma vida que nos impulsiona cada vez mais a entender Cristo. Uma vida onde cada vez nós vamos ser mais verdadeiros, porque Ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Nós vamos viver uma vida em verdade, onde as mentiras não fazem mais parte. Aquilo que nós carregamos de mentira, que começamos a enganar os outros, não pode mais fazer parte, porque é uma vida de verdade. Amém. Fora de Cristo é engano e mentira, nele é tudo verdade. Amém, Jesus. Cristo não pode misturar mentira com
com verdade. Não pode. Nós temos que ter uma vida real com Deus. Amém. Uma vida totalmente devotada a Deus. Uma vida totalmente vivendo para Deus. É uma linha muito fina, mas nós não podemos viver como religiosos. Nós temos que viver como filhos. Eu friso novamente. Não como religiosos, mas como filhos. Não viva uma vida que você vem aqui domingo, entrega o seu dízimo, cumpriu o seu rito, você vai para casa. É uma vida no Espírito. É 24 horas. Irmãos, você não vem aqui para cultuar o Senhor. E você pensa que você vem aqui para cultuar o Senhor, você está tremendamente enganado. Nós viemos aqui nos reunir como corpo. Nós cultuamos o Senhor 24 horas por dia. Amém. A vida no Espírito não é uma vida que agora eu entrei na presença do Senhor, agora eu vou sair. Agora eu entrei, agora eu vou sair. Não é o tempo todo. Uma vida de adoração não é quando a gente canta um louvor. Uma vida de adoração é o tempo todo. A gente adora o Senhor em tudo, irmãos. Verdade. Adoração não são louvores. Adoração também é, mas não é só louvores. Adoração é uma vida de obediência ao Pai. Cristo está nos chamando para uma vida. Para uma vida. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Uma vida no Espírito, fluindo. Você quer mudança? Você quer ter uma vida melhor? No Espírito você vai ter uma vida melhor no Espírito. Talvez a carne vai apanhar um pouquinho. Se a gente for pegar ali Pedro, Paulo, João, eles começaram a ter uma vida no Espírito, mas sofreram muito na carne. Mas eles não trocavam nada pela coroa da vida eterna. É isso aí. A coroa da vida eterna, eles não trocavam nada. Irmãos, se embaraçar com o mundo é pegar a coroa, botar do lado para viver as coisas do mundo. É. A coroa que Cristo pôs em nós de vida eterna, não troque por nada. Amém. Não troque essa vida por nada. Não negocie a sua fé. Não negocie aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Não negocie aquilo que Cristo tem posto em você. Não troque por nada. Viva a vida de Deus. Viva a vida de Deus. Para a gente finalizar, 1 João 4,8. Essa eu não passei para ti, Vitor. 1 João 4,8. Aliás, 1 João 4,7. João 4,7 diz assim: Amados, amamo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama com o amor de Cristo, esse conhece a Deus. Irmãos, vamos amar mais. Não vamos postergar o pedido de perdão. Não vamos postergar o tratar. Não vamos postergar uma vida reta em Deus. Ano que vem eu vou parar de fazer isso. Pare hoje. Aleluia. Ano que vem eu não vou mais fazer esse pecado. Por que tem que esperar ano que vem? Vai que não chega ano que vem. É. Verdade. Quantas pessoas morrendo agora? Pare hoje. Isso Pare aí. de fazer hoje aquilo que Deus não se agrada. Pare de fazer hoje. Viva a vida de Deus. Viva o amor de Não Deus. é? Flua a vida de Deus. Flua o amor de Deus. Flua aquilo que Cristo está com você fazendo. Permita-se viver Cristo em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos colocar em pé? Enquanto o louvor está trazendo alguma canção para nós, quero convidar você a estar orando aí mesmo onde você está. Você comece a orar a Deus e dizer para o Senhor: Senhor, nós precisamos de mais fé, mais esperança e mais amor.
Peça para que você tenha mais. Comece a falar, pedindo para que Ele te ajude a amar aquela pessoa que talvez você não tenha conseguido amar. Que Ele te ajude num momento de transição, onde parece que não tem solução, mas é um tempo de preparação para aquilo que o Senhor quer fazer. Todas as coisas estão cooperando para o bem do propósito do Senhor. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, elas estão nos levando diretamente para o propósito eterno. Tudo aquilo que tem acontecido, o Senhor está nos encaminhando, nos preparando para viver o propósito eterno dele, de convertir todas as coisas em Cristo Jesus. Céus e terras alinhados com a vontade do Pai, céus e terra debaixo do mesmo governo, céus e terra se alimentando da verdade do Pai. Senhor, como nós precisamos viver o teu caminho intensamente, como nós precisamos desfrutar da realidade que o Senhor já tem posto em nosso ser, essa vida no Espírito, Pai. Abre o nosso entendimento para que nós compreendamos a vida no Espírito, para que nós compreendamos esse reino que já está estabelecido, Pai. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, marcado como divino. Ele me deu são pois o eterno em meu ritmo, novas sandálias pra suportar o limite, pois o anel em meu dedo e novas sandálias